Calling today, calling today. Jesus is calling, eagerly calling today. Jesus is calling, calling today, calling today. Are you alive, God? Without hope, without crying. You realize the situation. If you haven't got this right hold on God, won't you come? Farther away. Calling, calling. Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for. While we're singing now, take inventory. On the portal he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home. Where? Come up. Come up higher, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. The emblem of suffering and sin, and I love that old cross where the dear and there for world of lost sinners was slain. So I cherish those rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling till your bright and sing the song down to that old rugged cross. I
And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right, brother. Let's sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father above. Sweet over always sweet forever. In the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. Want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father.
Doctor, you believe this. You and Mother both. Doutor, o senhor crê nisto? O senhor e sua mãe, ambos, You believe it. vocês creem nisto? And the other doctor sitting back there also. From Springfield, Missouri. E o outro doutor sentado lá atrás também de Springfield, Missouri. See, the Holy Spirit's in here now. Está vendo? O Espírito Santo está aqui agora. Gray-headed man there. Staying out the Abilene Motel out here. O homem de cabelos grisalhos lá, hospedado no hotel Alben aqui. You're suffering with something in your side. O senhor está sofrendo de algo em seu lado. O irmão diz, correto. You're not from here to begin with. You're from Canada. O senhor não é daqui para começar, o senhor é do Canadá. Yes, that's Sim, correto. British Columbia. Colômbia Britânica. right. Correto. Vancouver. Vancouver. That's right. Correto. You come from Finland. O senhor vem da Finlândia. Yes. Kiitos. Sim. Kitos. Kiitos. Em finlandês, Kitos significa obrigado. Kiitos, God bless. Kitos e Deus o abençoe. God bless you. Go home. You're well. Deus o abençoe. Vá para casa, o senhor está são. Jesus Christ makes you well. Jesus Cristo o torna são. Amém. You believe? Vocês creem? I don't know the man. I don't know now what is said to him. Não conheço esse homem, não sei. Agora o que ele disse, That was the Holy Spirit speaking. isso foi o Espírito Santo falando. Another stranger. Um outro desconhecido. I don't know the man, never seen him in my life. Não conheço este homem. Nunca o vi em minha vida. I suppose we're strangers. Is that right, sir? Suponho que somos desconhecidos um para o outro. Correto, senhor? That's right. O irmão disse certo. Está correto. I've never seen the man, know nothing about him. Nunca vi este homem. Não sei nada a seu respeito. I'd be real reverent. Agora sejam realmente reverentes. And if I don't know nothing about the man, E se eu não sei nada a respeito deste homem, and the Lord will tell me something about him, e o senhor me disser alguma coisa a respeito dele, then surely that would confirm that it takes something more than man to do that. então seguramente isso confirmaria que se requer mais que um homem para fazê-lo. Is that right? Correto? Now, if you just be real reverent and watch and be careful, Agora vocês apenas sejam realmente reverentes e observem e estejam atentos. and when the Holy Spirit brays over you like that, accept it. E quando o Espírito Santo soprar sobre você desse modo, aceite-o. Believe it with all your heart. Creia nele de todo o coração. A stranger. Um desconhecido. That's right. O irmão disse, sim, senhor. First thing, you're seeking salvation. Em primeiro lugar, o senhor está buscando salvação. You're an alcoholic. O senhor é um alcoólatra. That's right. Correto. That's exactly right. Isso é exatamente correto. You're not from this city. O senhor não é desta cidade. You come from another city. Indiana city. I believe it's Newcastle, something like that. Yes. O senhor vem de uma outra cidade, uma cidade de Indiana. Sim, creio que é Newcastle, algo assim. That's exact. Mhm. Exato. You're with somehow or another. I see somebody's. O senhor tem conseguido, de um modo ou de outro, vejo que alguém está... You're with a woman. O senhor está com uma mulher. It's connected. Tem ligação. Where's Lyle Woods? Onde está Lee Woods? It's his wife. E a mulher dele? That's right. O irmão disse, correto. She's here now. Ela está aqui agora. That's right. Correto? She wants to be prayed for too. Yes, sir.
Ela também quer receber oração, sim, senhor. You believe God can tell me what your trouble is? O senhor crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema? Yes, sir. Sim, senhor. Heart trouble. Problema de coração. She believe with all of her heart, she can be healed. Se ela crer de todo o coração, ela pode ser curada. I condemn that devil in you that makes you drink alcohol. Eu condeno esse demônio no Senhor, que o faz tomar bebida alcoólica. Go home in the name of Jesus Christ and never drink it again. Vá para casa no nome de Jesus Cristo e nunca mais beba isso. Be baptized in his precious name, taking away the sins. Seja batizado em seu precioso nome, tirando os pecados. And I condemn the devil. May he pass from you. Amen. E eu condeno o demônio, que ele se vá do Senhor. Amém. O irmão diz, obrigado, irmão. Go on. God bless you, sir. Vá em frente. Deus o abençoe, Senhor. Your sins are forgiven now. Seus pecados estão perdoados agora. Go and sin no more. Vá e não peque mais. Have faith in God. Tenham fé em Deus. Don't doubt. Não duvidem. Believe with all that is in you. Creiam com tudo que está em vocês. We're strangers to one another, young lady. Somos desconhecidos um para o outro, jovem. You believe Christ knows us both? Você crê que Cristo nos conhece a ambos? Here's like the woman at the well and our Savior. Aqui é como a mulher junto ao poço e nosso Salvador. You're not her, neither am I he. Você não é ela, nem eu sou ele. But his spirit lives forever. Mas seu espírito vive eternamente. The woman, this young woman standing here has, A mulher, esta jovem de pé aqui, tem... if you could see it, between her and I is this light of the angel standing here. Se vocês pudessem ver isto, entre ela e eu está esta luz do anjo situada aqui. But just beyond that is a shadow. Mas logo depois disso está uma sombra. And that shadow is death. E essa sombra é a morte, Darkness, escuridão it's a cancer. e câncer. The cancer is located rectum. O câncer está localizado no reto. A irmã diz, correto. You're not from this country either. You're a Kentuckian. Você também não é desta região, você é de Kentucky. Correto? From LaGrange, Kentucky. De LaGrange, Kentucky. Correto, That's right. correto. Ms. Johnson, Senhorita Johnson, tell you what, if you believe with all your heart, go back home and Jesus Christ make you well. Do you believe that? vou lhe dizer uma coisa. Se você creu de todo o coração, volte para casa e Jesus Cristo a cura. Você crê nisso? Creio. I condemn the devil that's taking the life of this woman. Eu condeno o demônio que está tirando a vida desta mulher. On the basis of the resurrection of Jesus Christ, I now challenge Satan. Baseado na ressurreição de Jesus Cristo, eu agora desafio Satanás And tell him that he is a defeated being, that Jesus Christ defeated him at Calvary, e lhe digo que ele é um ser derrotado, que Jesus Cristo o derrotou no Calvário. and as God's servant under the anointing of the Holy Ghost, E como servo de Deus, sob a unção do Espírito Santo, that the commission given me by an angel, I condemn this devil for this woman's life, que a comissão dada a mim por um anjo, eu condeno este demônio pela vida desta mulher. let her live, O Lord. Amen. Deixe-a viver, ó Senhor. Amém. Return home, rejoice and be happy. Volte para casa, regozije-se, esteja alegre, Thanking the Lord. agradecendo ao Senhor. Don't doubt now. Don't have a doubt in your mind. Não duvide agora,
Não tenha uma dúvida em sua mente. Vamos continuar, irmãos. Vamos cantar o hino 343. Tivemos uma manhã abençoada, um dia abençoado, e agora, para concluir, teremos um culto abençoado. Amém? Esforça a minha coragem, Senhor. 343. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende, ouve meu clamor. Contempla, meu Deus, pelo seu grande amor, esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou num lugar muito alto, e se eu cair, me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem. Amém. Vamos cantar o de número 98. Tem um hino a ser apresentado? Eu não tenho nenhum. Sim. É agora
Consegue vir aqui, irmã Geliane, agora? Ou você acha melhor a gente cantar outro hino? Por favor, então. É porque eu não sabia, não foi me passado aqui. Vamos ouvir o hino com a irmã Juliane. O sofrimento que aperta o teu peito logo vai passar. A angústia que te invade e oprime até cair o pranto vai cessar. Eu não permitiria a luta se você não conseguisse suportar. Vai passar. Eu sei que não é fácil, mas não perca a esperança, eu vou te abençoar. Eu vou mudar o curso dessa história e a vitória eu vou te entregar. Confie nessa hora, sou eu quem te livra agora, eu vou te exaltar. Eu sou teu Deus, sou eu que enxugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas e restauro tua vida e tudo que é seu. Renovo suas forças, eu contemplo, teu viver está em minhas mãos. Eu sou fiel e tudo que eu prometo eu não me esqueço. Filho, eu cumpro e honro a tua fé. Não temas a serpente, siga em frente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Mas não perca a esperança, eu vou te abençoar. Eu vou mudar o curso dessa história e a vitória eu vou te entregar. Confie nessa hora, sou eu quem te livra agora, eu vou te exaltar. Eu sou teu Deus, sou eu que enxugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas e restauro sua vida e tudo que é seu. Renovo suas forças, eu contemplo, seu viver estás em minhas mãos. Eu sou fiel
Tudo que eu prometo eu não me esqueço. Filho, eu cumpro e honro a tua fé. Não temas a serpente, siga em frente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Deus te abençoe, irmã Juliana. Cristo comandante sempre nos será. Noventa e oito, irmão Pedro. Cristo comandante sempre nos será. Na peleja santa à frente marchará. Nunca suas hostes abandonará. Seguiremos até o fim. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, terra continuar. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus sabemos de ganhar. O pendoroso vamos defender. Hostes inimigas sempre combater. Nosso general o mundo há de vencer. Seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda general. Sempre avante, firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus sabemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção. E afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, terra continuar. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus sabemos de ganhar. Amém. Graças a Deus.
Nós vamos para a mensagem agora, a porção maior do culto à noite. Pastor José Alves. Continuar a obra da cura, da libertação. Nós te pedimos, venha dar saúde, venha libertar, ó Deus, nossos irmãos que assistem pela internet. Todos estão incluídos agora nesse culto, nesta oração, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Me surpreendeu ali o irmão Valdivino. Nós conhecemos ele lá como irmão Teca. E ele está conosco, com a família, né? O senhor poderia vir aqui, irmão Valdivino, com a sua família, para a igreja ficar conhecendo bem, irmã Taona. Estes irmãos moram na Serra do Facão. Olha só, que beleza de gente, não é? Serra do Facão, eles assistem lá e congregam em Fazenda Nova. Eu fico com dificuldade de lembrar o nome desses meninos. Fala seu nome para mim. Rian. Rian. E você? Riquelme. Riquelme e Rian. Quando é que vocês vão se batizar? Não sei. Não sabe, não? E vamos ver se você tem uma definição. Sei também não. Também não? Está esperando crer? Confirmar a fé? Está bem. Valdivino vai bem? Tudo beleza lá? As onças não apareceram mais? Não? E a Mataona? Tudo bem? Graças a Deus. É um prazer para nós ter vocês aqui, tá? Deus abençoe a todos. Nós ficamos felizes, né, de ver as pessoas sacrificarem uma viagem longa, porque lá na fazenda, em Fazenda Nova, é 1 hora de viagem, de carro. Estrada de terra, muito difícil. E depois mais uma para cá, né? Então são 2 horas de viagem, um sacrifício. Mas há uma recompensa. E a igreja toda é feliz com a presença deles, não é? Amém. Graças a Deus. Deus recompensa. Nós tivemos uma escola dominical simples, né? Porque nós estamos estudando a mensagem do profeta Zaqueu, o homem de negócios. Ela é simples, mas muito própria para uma escola, né? Muito própria para uma escola. E eu estava assistindo o companheirismo, um pouquinho do companheirismo de Goiânia, e o pastor Jonas Pimentel, estava falando sobre a sua chamada, como ele começou o ministério. Em 1972, ou 71, e até emociona quando ele falou dos sacrifícios, das lutas
que ele enfrentou no ministério, mas naquele tempo era assim mesmo. Todo mundo era pobre, não tinha conforto, não tinha condição, era muito difícil. Ele falou de uma ida dele lá para baixo de Nova Chavantina. Ele foi de lambreta, que era o carro que ele tinha, o veículo, aliás, que ele tinha. Eu nunca andei de lambreta, não lembro, mas eu ouvia falar que era um veículo perigoso, né? Porque ele pulava, se ele pegasse assim a roda num barranco, uma coisa, ele pulava, igual uma mula. E qualquer areia jogava o motorista no chão, né? Era muito perigoso. E eles andaram 300 quilômetros, gastaram 2 dias para ir visitar um irmão com a família. E quando ele chegou lá, eles saíram ajuntando o povo que aquele irmão havia evangelizado ali na região. Quando foi à noite, tinha 50 pessoas no culto. E quantas pessoas? 28 pessoas foram batizadas no outro dia. Aceitaram a mensagem, já estava sendo evangelizado ali por aquele irmão. Então, 28 pessoas desceram as águas. E foi assim que começou a mensagem. Eu fiquei até um pouco emocionado com ele, porque eu revivi também o meu tempo, né? Era o tempo que os obreiros que foram chamados por Deus, eles foram homens muito destemidos, homens que não tinham preguiça, não tinham desânimo, eram muito animados. Tanto o obreiro como a esposa eram muito animados. Ele vendeu o fogão dele para comprar da esposa, para comprar a lambreta. E aí ela foi cozinhar no caipirinha. Então era essa a natureza que nós enfrentamos, né? Começo da mensagem. E eu vou falar exatamente sobre esse assunto, mas não da maneira que eu gostaria de falar um dia sobre o que é o quíntuplo, o que é o evangelismo, aliás, o evangelista na mensagem. Mas nós vamos entrar um pouquinho, começando aqui da Escritura, que é Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Assentai, irmãos. Eu falei isso aqui um dia para o pastor Iraci. Estávamos num encontro lá em São Paulo, na capital, e eu falei para ele que ministério vinha do ventre. Ele ficou com um olhar assim de interrogação para mim. Mas o irmão Brana confirma isto. E aí há mais escrituras, né, que falam sobre esta chamada. Então Deus está dizendo para Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci. O bebê já começa a ser formado no 3º mês de gestação, né? Então, antes que ele fosse formado,
E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Profeta antes de sair da madre. Como a Escritura é tão linda, não é? Tão bonita. Profeta antes que saísse da madre. É uma coisa que muitos entendem de uma forma equivocada o que é um ministério. Porque hoje é hobby, né? Hoje é luxo, é status. Ser chamado de evangelista, ser chamado de pastor, principalmente, de mestre, de apóstolo, porque um apóstolo é uma pessoa muito valiosa. E ser chamado de profeta está tudo dentro da mesma condição. Foi o que Jeremias teve que ter, né, para fazer isto. Mas, na verdade, não é tão fácil, né? Ser um pastor, ser um ministro da mensagem, é o maior cargo do mundo. É muito mais importante do que ser um presidente da República. Mas não perante a Deus e nem a própria pessoa. É o fato de estar conduzindo uma responsabilidade da maior importância do mundo. Ele está conduzindo um ofício, porque cuidar das almas, cuidar do povo de Deus, cada eleito, cada membro que congregam conosco, é uma pessoa especialíssima, porque ela é parte da esposa do Senhor Jesus Cristo. Ela é membro do corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma responsabilidade, um privilégio muito grande. Não é ser servo, mas sim é ser servido. Pastor é servo, o povo é que é servido. E como Jeremias teve esta chamada, essa vindicação de Deus, para ser um profeta que nós consideramos aqui um profeta menor. Profeta menor são aqueles profetas que tiveram um ministério mais específico para a igreja local. Nós temos os profetas maiores, exemplo de Moisés, Elias, nós tivemos João Batista. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele era o maior nascido de mulher, o maior profeta. Por que João foi o maior profeta? Porque ele introduziu, ele apresentou o Cordeiro de Deus. Ele introduziu Jesus diretamente. Porque a mensagem que nós estamos pregando, ela é a precursora da segunda vinda de Jesus. E João Batista, ele foi o precursor da primeira vinda. E ele teve este privilégio de pegar Jesus, tomar Jesus em seus braços ali dentro do Jordão e batizar ele e dizer para a igreja: esse aqui,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresentou Jesus para a igreja. Agora, o sétimo anjo para a era que estamos vivendo, sendo a sétima era, a mensagem dele é quem está precursando a segunda vinda de Cristo. Porque em 1965, ele foi levado, foi recolhido, mas a sua mensagem continua sendo, parece que até mais eficaz, né? Porque isso tem que cumprir a Bíblia. O quíntuplo, ele foi criado para o aperfeiçoamento da igreja. O evangelista, o pastor, o mestre, o apóstolo e o profeta. Eles foram criados para o aperfeiçoamento da igreja. Como Paulo disse naquela escritura lida em todos os encontros, Colossenses 1, verso 6, né? Se eu não estou enganado, querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos. Filipenses, né? Primeiro. Então, nós temos, a igreja, ela tem que ser aperfeiçoada. Nós não vamos viver uma fé que aprendemos lá em 71, aqui no Brasil, ou que aprendemos até 65 com o profeta em vida. Porque a igreja, ela vai chegar a uma fé perfeita. Essa fé perfeita é quando nós tivermos fé para chamar os irmãos que partiram há 2000 anos. Imagina um corpo dentro do chão há 2000 anos. O que tem dele lá? Não tem nada, não é? Nem poeira cósmica, nem átomos, não tem nada do seu corpo ali na sepultura. Muito menos um corpo, né, que pudesse ser reconstituído como o de Lázaro. E eles lá estão em algum lugar, nós sabemos onde eles estão. Eles vão ouvir esta voz do arcanjo, como Lázaro ouviu a voz de Jesus lá na sepultura. Lázaro ouviu. Você diz, Lázaro não estava mais ali, era só seu corpo. Mas a alma dele ouviu. Quer seja lá no paraíso, aonde estavam os santos, porque ele ainda fez parte do paraíso. E ele lá do paraíso ouviu quando Jesus chegou lá naquela sepultura e chamou ele, Lázaro. Com certeza ele saiu lá do paraíso, né? Vocês sabem que nós não estamos sujeitos ao tempo depois da morte, depois do corpo glorioso. Não estamos mais sujeitos ao tempo nem espaço e a nada. Então ele saiu de lá e já chegou ali. Aquele corpo estava sendo transformado, estava sendo reconstruído. E Lázaro simplesmente chegou e entrou naquele corpo já pronto para ser habitado. E dali ele saiu daquela sepultura. Então nós temos que nos chegar à perfeição, e ai da igreja, ai do ministro que não tiver mensagens
para levar o povo à perfeição. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu sei que há muitas pessoas, muitos ministros, que eles vão ajudar a noiva até na última hora, pregando batismo em nome de Jesus, pregando rudimentos, pregando as coisas mais simples. Eles vão ajudar, é claro. Eles fazem parte. Mas a igreja tem necessidade de um ensinamento que é chamado de posição. Ela tem que se posicionar para chegar a esta fé. Caso contrário, nós vamos ficar aqui patinando. Patinando e patinando e patinando, como Israel, que deveria gastar 3 dias para chegar em Canaã, do Egito a Canaã, e eles gastaram 40 anos. Olha a diferença. 40 anos. Porque aquela geração que saiu do Egito, com exceção de 2, teria que morrer antes de chegar lá em Canaã. Porque eles murmuraram desde o começo. O que começou a estorvar a coisa foi a murmuração. Porque eles tiveram fome, logo que atravessaram o mar, e aí já começou a murmuração. Eles diziam assim, lá a gente trabalhava muito, amassava barro, fazia tijolo, mas lá tinha umas panelas de ferro, assim, cheinha de carne. E nós comíamos muita carne. Lá tinha muita comida. E aqui nós não temos nenhuma comida. Lá nós tínhamos água, e aqui nesse deserto não temos água. E de repente uma cobra venenosa picava um, e eles não tinham médicos, eles não tinham remédios. Tudo isto foi motivo de reclamar. A ponto de Moisés sair para falar com Deus, e quando voltou estava aquele povo adorando ídolos. E Deus então teve que deixar aquela geração incrédula morrer para entrar lá em Canaã uma geração com outra natureza. Entraram a mesma quantidade de pessoas, porém já eram filhos. Deus faz isto, às vezes ele precisa de um tempo. Deus precisa de um tempo, não esqueça disso. Porque para Ele operar na igreja milagres, Ele tem que esperar um irmão consertar a vida. Ele tem que esperar 2 irmãos consertarem entre si. Se ele não é eleito, Deus toca o barco, Deus toca a viagem. Porque Deus não tem nada quanto aos ignorantes. A pessoa que não é eleita, ela não é somada nas coisas de Deus. Mas quando é um eleito, ele pode interferir no andamento da igreja. E Deus tem que parar, como Josué teve que parar o povo. Deus tem que parar para que aquilo seja primeiro resolvido.
Deixa eu começar a ler, porque senão eu não leio. Zaqueu, o homem de negócio. Parágrafo 165. Da mensagem Zaqueu, o homem de negócio. Ouçam, ou melhor, ouça a Moisés. Um dia, um pastor de ovelhas. Um dia, é como que dizendo assim, é um tempo, um pastor de ovelhas. Mas eram ovelhas mesmo, não era igreja não. Era um animal, literalmente. Um dia, um pastor de ovelha. Então, um grande guerreiro no Egito, para libertar seu povo, um grande guerreiro. Vocês sabem que Moisés, ele foi instruído, capacitado para governar o mundo, porque o Egito era uma potência mundial, e ele seria o faraó. Ele iria substituir o faraó. Por isso ele foi treinado, ensinado e levado às melhores escolas do mundo. Nós admiramos uma pessoa que faz 2 cursos superiores. Moisés fez todos. Toda a ciência que vocês imaginem. O profeta disse que ele foi médico, ele foi engenheiro, ele foi, o que mais? Advogado, ele conheceu todas as leis do mundo. Ele foi um homem preparado para libertar o povo, porque aquele povo ali era uma nação que estava no domínio de outra nação. Eram 2 milhões de pessoas. E ele estava ali para libertar aquele povo. Mas ele falhou. Falhou como soldado. Falhou como faraó. Ele falhou porque ele matou aquele egípcio e escondeu seu corpo dentro da areia. 2 crimes, não é? Por matar e por ocultar o cadáver. Ele falhou em relação a todos os seus treinamentos. Isso prova, irmãos, que Deus não precisa do homem em si, da cabeça do homem. Para Deus fazer uma obra, Ele não necessita de sabedoria humana. Então ele falhou. E então ele se tornou um pastor de ovelhas. Aí sim, eram ovelhas mesmo. Por 40 anos. Parece que eu posso ver assim Moisés, aquele homem fugitivo, correndo do Egito porque ele temeu a morte. Se aquela história caísse no ouvido do faraó, que ele havia matado um egípcio, ele teria morrido. E ele sabia disto. Então ele fugiu. E dali ele foi para a África. De repente ele chega lá numa fazenda e fica assim lá meio de longe, escondido, assenta lá perto do curral. Aí as moças da fazenda foram lá, viram ele, voltaram e disseram assim: ó, papai, tem um homem ali, ele tem uma aparência de gente muito fina, muito boa, um homem simpático, e ele está ali assentado, assim um pouco abatido, triste. Aí o Jetro disse assim: ó, minhas filhas,
Chama ele para dentro, traz ele, vai lá, convida ele. E ele veio a convite da família, e quando ele chegou ali naquela casa, ele foi recebido pelo Jétro, e lá ele casou-se com aquela moça linda, chamada Zípora, uma mulher negra. E ele ficou ali 40 anos, cuidando de ovelha. Levantava cedo, pegava as ovelhas do sogro, levava para o pasto, levava nas águas ou na água, trazia de volta, colocava no curral, ia lá para dentro da casa dele, e lá ele já tinha 2 filhos, e ele vivia ali feliz com aquela mulher. Passaram-se 40 anos. Um bom senhor, casado, bom sujeito, tinha uma esposa e um bebê. Gerson. Tem lugar que o irmão Brando disse que ele tinha 2 crianças, né? Mas é que a mulher não era contada naquele tempo. Agora sabemos que depois que Deus o encontrou, e ele viu Deus na sarça ardente, no dia seguinte ele colocou sua esposa assentada em uma mula, a criança no colo dela, a barba branca em destaque. Eu estava vendo hoje aqui o irmão José Antônio, até brinquei com ele, mas ele ficou assim, até simpático, né? Como que o cabelo dele ficou branquinho? Ficou até simpático. E assim estava Moisés, com a barba branca em destaque. Olha só. Quem aqui quer deixar a barba crescer e ela ficar branquinha? Barba preta não, tem que ser branquinha mesmo. A barba branca em destaque e uma vara torta na mão, conduzindo uma mula, o vento soprando, sua careca brilhando, no sol quente, descendo para o Egito. Que quadro, hein? Quanto que você daria por uma filmagem se tivesse filmado ele? Que destaque foi aquele? Um homem de barba branca, calvo, descendo, com uma vara torta na mão e conduzindo uma mula com a esposa em cima e o filho. Uma invasão de um homem só. Estou indo para o Egito para tomar posse. O que mais destaca em Moisés nesse sentido era essa coragem, essa decisão que ele teve, né? Como nós estudamos hoje de manhã, você tem que ter uma decisão. E ele conduzindo aquela mula para um propósito. Agora, precisaria pelo menos de um canhão, né? Um fuzil, um canhão, para ir lá enfrentar Faraó. Mas ele apenas conduzindo uma vara na mão. E ele tinha certeza que ele iria tirar aquele povo de lá. Porque quando um homem ouve Deus falar, irmãos, quando um homem ouve Deus falar com ele sobre qualquer coisa, ele age com confiança.
O problema maior das pessoas é que elas agem sem Deus ter falado. Porque Deus não vai mandar ninguém fazer uma coisa e depois deixar ele na mão. Tadinho do irmão. Deus mandou ele fazer uma coisa, mas não cumpriu com ele. Olha, o que é que você atribuiria a Deus numa condição desta? Deus nunca fez isto, irmãos. Deus nunca mandou que um rapaz casasse com uma moça, que aquilo não desse certo. Deus nunca mandou uma pessoa mudar para um lugar que aquilo não desse certo. Fazem as coisas sem direção de Deus e depois querem culpar os outros. Ficar com raiva, virar a cara, como se as pessoas fossem culpados. Não pode existir isto. E eu estou indo para o Egito para tomar posse. Uma invasão de um homem só. Mas ele foi. Por quê? Deus lhes disse para fazer isso. Já com 80 anos de idade, né? 80 anos, um idoso. É por isso, veja, parecia loucura. As coisas de Deus, irmãos, sempre parecem loucuras. Você pode pegar assim, lá do Gênesis, e estudar a história de todo o acontecimento do relacionamento de Deus com o homem. Porque Deus relaciona, Deus usa, Deus fala. Deus trabalha conosco como um pai de família, como um amigo. E Ele faz isto, Ele envia, e Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. Você vai ver isso desde o início da Bíblia até agora, no presente momento. Parecia loucura, o homem havia fugido do lugar. Agora ele estava voltando para o Egito. Deixa-me ler aqui, na mesma mensagem, é o parágrafo 119. Isaías obteve esse exemplo do rei Uzias. Olha para vocês verem o grande mal, o grande perigo da pessoa querer fazer uma obra para Deus fora da sua vontade. Uma obra para Deus, às vezes até uma atitude. Estava ouvindo o pastor Isaías, agora há pouco, ele falando sobre o tempo do pai dele lá na igreja de Uberlândia. Uma menina que eu batizei lá na época, a irmã Maria Rosa, Maria dos Reis. Ele disse que a Maria dos Reis estava tão feliz no culto, que ela falava amém e começou a bater palma sozinha. Bater palma de alegria. Aí o pastor Edmar diz assim: irmã, por favor, não é hora de palmas. Você está atrapalhando o culto. E o pastor Isaías elogiando ela por ter permanecido na igreja, humildemente. Sempre eu encontro com ela nos encontros em Goiânia. Ela está ali firme, embora ela foi corrigida, fazendo uma obra para Deus, aplaudindo a mensagem, a palavra,
empolgada, mas não era a hora disso. Porque Uzias era um grande homem, enquanto se mantivesse humilde diante de Deus. O dia que você deixar de ser humilde, você tem que saber que Deus vai te deixar. Deus não está junto com pessoas arrogantes. Não, Deus não está. Ele nunca se envolveu com política, Uzias. Ele ficou com Deus e Deus o abençoou. Seu reino era próximo ao de Salomão. Mas quando ele ficou egocêntrico, egocêntrico é aquela pessoa que se enche de eu. Eu sou, eu sou, eu sou. Irmão Brana disse que você não tem que vencer nenhum poder lá fora. Nós não estamos aqui para competir com ninguém. Nós não temos capacidade para competir com ninguém. Mas tem um inimigo que você precisa vencer. É o seu ego. Você tem que vencer a sua própria natureza. Então foi o que aconteceu ao contrário com Uzias. Embora um grande rei, um governo semelhante ao de Salomão, e esse é o problema com as pessoas hoje. Nunca deixe isto acontecer com essa organização de homens de negócios. Porque ainda era um povo que submetia ao irmão Brana. Ou irão para o pó como o resto deles. Esse irão para o pó aqui significa fracassar, não é? Fracassar. Sempre que um povo chega a um lugar onde a prosperidade começa a chegar e a cegar seus olhos da palavra de Deus, estão acabados. Às vezes a pessoa chega a um ponto dele falar assim, estou nem aí com esse tal de crente, com esse negócio de igreja. Ele fica com os olhos cegos. Cegos para as coisas de Deus. Ele chega a um ponto que Deus, para ele, não existe. Ou então ele pensa que Deus está em tudo quanto é igreja. Olha, irmão, se Deus estivesse em todas as igrejas, nós estaríamos na melhor e maior igreja daqui da cidade. Nós iríamos congregar na sede, como eles dizem. Porque ali tem luxo, ali tem aparência, ali tem tanto status, né? Em 1970, os pastores da Assembleia de Deus lá de Aurilândia propôs para mim me enviar para internato, onde tinha faculdade em teologia. Eles iam me bancar ali até eu formar para ser pastor deles. Me ofereceu achando que eu pegaria, não é? Porque até então o Tabernáculo da Fé, que era avivamento bíblico, não tinha diferença deles em doutrina. Então eles me ofereceram, olha, vamos bancar tudo que você precisar. Comida, roupa e viagem, e pagar a faculdade, fazer tudo para você ser um pastor da nossa igreja. Isso já passaram 50 anos e até hoje eu não aceitei a proposta, não.
E esse é o problema com as pessoas hoje. Nunca deixe isto acontecer com essa organização de homens de negócios. E Uzias era um grande homem, mas ele tentou tomar o lugar de um pregador. Olha, irmãos, vocês podem tomar o lugar de qualquer atividade aqui na terra, profissional. Você pode tomar no lugar de médico, tem médico de todo jeito nesse mundo nosso, né? Dá até medo hoje no hospital. Dá medo. Umas badequinhas de 22 anos estão lá medicando e fazendo tudo. E até tem algumas delas que acertam, né? De repente você pode encontrar um cubano lá. Os médicos cubanos dizem que é mecânico lá em Cuba, é tirador de leite, aí eles mandam para cá. Dá só uma instruçãozinha para eles, né? E manda para cá. Isso é o que falam, eu não posso provar isso não. Mas ocupar o lugar de um pregador é a mesma coisa de você subir lá naquele poste de alta tensão e pegar no fio despreparadamente. Porque tem pessoas que sobem lá, pega com a rede ligada, vivo, pega lá, troca as coisas, arruma as coisas e desce sem nenhum problema. Mas porque ele está equipado, ele tem um curso especializado naquilo, ele está preparado para aquilo. Mas se uma pessoa subir lá com a mão limpa, sem nenhum preparo, antes dele pegar naquele fio, ele já puxa, a força elétrica já puxa ele, e ele vai virar um torresminho lá em cima. Por quê? Porque ele não está ali preparado para aquilo. Agora, tomar o lugar de um pregador pode significar uma morte irreversível para uma pessoa que não é chamado por Deus, conforme Jeremias capítulo 1 e o verso que nós lemos. Que desde o ventre da mãe. Parece que nós não queremos ninguém mais pregando o Evangelho. Não é não, irmãos. Eu posso estar com 90 anos de idade, que eu vou continuar pregando desta maneira. Porque livrar as pessoas do inferno é dever do pastor. Por que que nós pregamos mensagem como casamento e divórcio? É porque nós temos o dever de livrar aquela irmã, aquele irmão do inferno. A maior preocupação que nós temos é não deixar uma pessoa entrar por um caminho sem retorno. O caminho sem retorno é um pesadelo, é uma tristeza. Para entrar e queimar, olha só o que aconteceu com ele. Uzias era um grande homem, mas ele tentou tomar o lugar de um pregador. Um dia, para entrar e queimar incenso, só o sacerdote podia fazer aquilo. E o pior é que lá estava cheio de sacerdote no templo. Talvez tivesse lá uns 15. Qualquer um daqueles que pegasse aquele incenso para queimar, não teria acontecido nada, porque eles foram chamados para aquilo.
mas Uzias quis mostrar que ele era autossuficiente. E quando ele pegou aquele incenso para queimar, e o sumo sacerdote com muitos outros sacerdotes, porque sumo é o chefe dos sacerdotes. E então o sumo sacerdote com muitos outros sacerdotes veio lhes dizer: você não deveria fazer isso. Você não tem competência. Falar aquilo para o rei, que ele não tinha competência. Às vezes nós estamos pregando uma mensagem como esta, e um irmão pode dizer assim: ah, pastor, que competência é essa? Eu prego tão bem, eu falo tão bem, eu conheço a Bíblia de capa a capa, sei citar toda de cor, a minha esposa é fiel na igreja, meus filhos são, eu não devo a ninguém, nunca adulterei, nunca menti, depois que me arrependi dos meus pecados. Eu sou uma pessoa intocável. Pode procurar por minha vida em qualquer lugar aqui na cidade. Ninguém vai levantar um dedo contra mim. Não, não é isso que capacita ninguém, não, irmãos. Não é isso, não. Não é porque estudou, não é porque eu tenho... Um evangelista falou para mim um dia: eu sou formado e tenho pós-graduação. Falei: o senhor está ensinando coisa errada. Veio lhes dizer: você não deveria fazer isso. Você não tem competência. Competência aqui é chamada. Você não tem chamada, vindicação de Deus. Pastor Jonas Pimentel dando o testemunho dele hoje. Numa noite, 50 visitas, no outro dia 38 batismos. Ele ainda disse que aquele povo permaneceu firme na fé, os que já partiram, partiram firmes, e os que estão vivos estão firmes. Isso é que é vindicação de ministério, irmãos. Isso é que é vindicação de ministério. Eu, quando cheguei em Cachoeira de Goiás, eu tinha 19 anos. E no segundo culto que eu fiz na cidade, eu não tinha hinários, eu sabia só um corinho. Eu cantei aquele corinho que eu sabia, li um versículo da Bíblia e preguei do jeito que eu sabia. Eu não conhecia, não sabia a diferença nem entre Novo e Velho Testamento ainda. Eu tinha 60 dias de convertido. E eu fiz aquele culto ali num salão de um grupo escolar e vieram 30 pessoas que aceitaram o Evangelho. E o que mais me deixou feliz foi que todos eles morreram firmes. Eu batizei os avós do irmão Manuel, já eram homens, já eram pessoas de 80 anos. Rezava terço na fazenda, juntavam multidão para rezar terço lá na casa dele. E eles vieram para o Evangelho, aquela família toda, pessoas já com 40, 60 anos de idade, a exemplo do irmão João, chamado Joãozão, né? Irmão Cândido, que morou aqui, e irmão Geraldo, e a irmã Marinha, a irmã Caetana, que era irmã deles, e esse povo, tudo estão na sexta dimensão. Inclusive a irmã Marina, a primeira que converteu. Estão lá na sexta dimensão, e alguns deles estão aí. Alguns deles estão por aí, muito pouco. Agora, é claro, sempre vem a descendência, né?
E vocês, homens de negócios, lembre-se disso também. Nós, pregadores, temos bastante dificuldades em manter toda coisa em ordem. Os chamados, vindicados. Eu olhava para o Jonas Pimentel, pensava comigo, esse não dá conta de Goiânia, não. Porque lá a pipoca estava comendo, Bomba explodindo. Quer dizer, eu falava, mas não no sentido de duvidar dele, porque eu sabia da sua experiência ministerial. Eu falaria isso de qualquer outro. Eu falei assim, quem dava conta disso aqui era só Joaquim Gonçalves. Mas ele provou que ele deu, que ele pôde, ele provou que ele teve capacidade para isso. Por quê? Porque ele não era um amador. Ele não era um neófito. O que a Bíblia recomenda, irmãos, não é acaso. A Bíblia recomenda para não colocar neófitos. Eles não têm juízo nem para ser marido. Eles não têm cabeça nem para ser pais. Os amadores têm uma parte, mas o púlpito é para o ministro que é ordenado. Deus coloca na igreja homens para essas coisas. Seria o meu prazer muito grande se um irmão aí começasse, fosse ali em Israelândia e ganhasse 2, 3 pessoas, fosse ali em Amorinópolis e ganhasse mais umas 3, 4, 5, fosse ali em Arianópolis e ganhasse, Diorama e ganhasse, aqui mesmo na cidade, trouxesse pelo menos para visitar a igreja, aí eu ia começar a dizer assim, Deus está levantando um homem aqui em nosso meio. Mas os irmãos não são reprimidos por ninguém. Eu nunca fiz isso. Ninguém aqui é reprimido. Mas vocês são felizes em não tocar na arca. Vocês são felizes por ter a humildade de se assentar aqui nesses bancos e nos ouvir e compartilhar com aquilo que Deus deu para vocês. Isso é muito agradável a Deus. Deus gosta, Deus ama. Vocês não sabem o tanto que Deus ama esse comportamento de vocês aqui. A mensagem Influência de Outro, eu tenho aqui o parágrafo 63. Agora, nós vemos o que ele tentou fazer. Agora, o que verdadeiramente o tornou quando ele ficou exaltado em seu coração? Nos foi dito na Bíblia, em Crônicas 26, nós encontramos, 2 Crônicas 26, nós encontramos que ele entrou no templo do Senhor com um incensário em sua mão para queimar incenso ao Senhor. E quando ele entrou, o ministro do templo, com 80 ministros mais, o seguiram e disseram-lhe, olha só, achei que era só uns 15, eram 80 sacerdotes, acompanhou o rei. Disseram-lhe, não faça isso. Você está errado, majestade.
Você não é um ministro, você é um rei, não um ministro. E ele ficou indignado, ficou com raiva, ficou indignado. E ele perdeu o controle, e seu temperamento escapou dele. E ele mesmo assim acendeu o incensário para ir. E Deus o feriu com lepra bem ali, enquanto ele estava ali de pé em sua ira. E ele morreu leproso, lá dentro do templo. Porque a lepra é símbolo do pecado. E Deus muitas vezes matava as pessoas colocando lepras nelas. E ele morreu leproso bem ali. Eles tiveram que tirá-lo do templo. Um defunto leproso. Por quê? Porque foi fazer uma pequena coisa, acender um incensário, que era competência dos sacerdotes. Vejam, Jeremias 1,4, creio que Deus disse a Jeremias, disse, eu te conheci e te santifiquei, e as nações te dei por profeta, antes mesmo de seres concebido no ventre de tua mãe. Que ministério vindicado, hein, irmãos? Agora vocês têm que crer em predestinação e preordenação. São duas coisas. Predestinação é para onde você vai, e preordenação é como Deus te trouxe até aqui. Você foi preordenado. Porque se não fosse relacionado a ministério, ele diria eleição. Você tem que crer na eleição e predestinação. Mas como a coisa está relacionada a ministério, é preordenação. O verdadeiro ministério, ele é preordenado por Deus. Vocês simplesmente, aí está. Dons e vocações são sem arrependimento. Por isso que você não tem que basear nada em dom. Porque ele tem um dom de orar pelos enfermos. Aquele irmão tem um dom de pregar, prega bonito. Mas você não julga a pessoa por dom. Não faça isso. Você precisa de um pastor, de um evangelista, que é como uma árvore frutífera. Quando Jesus foi lá naquela figueira e ele não encontrou frutos nela, ele amaldiçoou ela e ela morreu. Era de manhã e lá pelo meio-dia, 1h, eles passaram ali de volta, ela já estava morta. Porque Jesus não encontrou fruto nela. Então, o que preordena um ministério é exatamente o fruto. E isso, o que Deus pôs na igreja, discordo um pouco de meus irmãos da chuva seródia. Essa chuva seródia aqui representa a Era Média. Aí, quanto a impor as mãos, ministros, dons espirituais, é o que nós mudamos na mensagem no decorrer do tempo. No início da mensagem, só consagrava um homem que apresentasse o povo para a qual ele seria o pastor. Agora, hoje, isso mudou. Quanto a impor as mãos, ministrar dons espirituais, creio que vocês entenderam errado.
irmãos da chuva seródia, estão vendo? Isto está bem, não queremos discutir sobre isso, mas eu creio que vocês estão errados nesse ponto. Estão vendo? Deixa eu ver aqui a mensagem. Que é isso na tua mão? Parágrafo 52. Estão errados. Paulo e Timóteo conheceram que era isso, que Timóteo era um ministro e um homem que tinha dons. Mas olha só o que Paulo confiou em Timóteo. Timóteo era o homem da confiança de Paulo. Tito era o homem da confiança de Paulo. Por isso ele mandou que eles estabelecessem. Ele mandou que Tito colocasse um pastor em cada cidade. Que ele estabelecesse um presbítero. Presbítero é um pastor local. Colocasse um pastor em cada cidade. E é claro, é onde tem gente, ovelhas, né? É onde tem ovelhas. Mas ele estava ali ordenado a fazer aquelas coisas. Fazemos a mesma coisa na Igreja Batista e em todas as outras. Quando vemos um homem assim, impomos as mãos sobre ele, mas não para lhes dar um dom espiritual, mas para lhes dar a mão direita de companheirismo e bênção para ministrar com o dom que Deus lhe deu. O dom é a ferramenta que ele vai usar. E o reconhecimento é que ordena ele. Mas para dar-lhes a mão direita de companheirismo e bênção para ministrar com o dom que Deus lhes deu. E essa é exatamente a diferença. Vejam. E então, se vocês tentam lhes dar um dom, isso é o que o homem faz. Dar dons. O que é dar dons? A pessoa demonstra e aquele ministro reconhece, põe as mãos sobre ele, ordena. E então, se você tentam lhes dar um dom, isso é o que o homem faz, vejam, e nunca funcionará. O problema está agora aqui. Nunca funcionará. Porque nós já tivemos tantos irmãos, tanta gente que pregava muito mais do que nós. Ele subia no púlpito assim, molhava a roupa todinha, tinha que colocar panos para ele ficar passando a cabeça, no rosto, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando. Hoje estão na cachaça, estão na droga. Por quê? Não era o dom, porque se fosse o dom, ele estaria pregando até hoje. Eu levei um irmão lá em Altamira para receber o campo, porque ele pregava bem demais. Quando eu cheguei lá, que ele começou a pregar, teve um diácono lá que quase deu uma sapituca de chorar de alegria, porque o homem tinha uma vozona grossa, bonita. E o diácono ficou feliz, agora nós temos um pastor. Até onde eu sei, está no mundão hoje. E quantos assim? Se fosse um homem que tivesse um chamado de Deus, irmãos, ele chegava lá, podia ter 5 pessoas. Ele iria começar um trabalho ali e aquilo iria crescer. Passando o que nós passamos. Jonas Pimentel hoje falando sobre a vida dele. Chegou uns irmãos na sua casa, ele não tinha arroz sequer.
para dar àquelas pessoas. Eu lembro do encontro que eu estava em Goiânia, sentado ali na Avenida Anhanguera, no salão lá do irmão Antônio Licrim, e o pastor Jonas Pimentel passou tão sério, calçado com uma sandália dessa havaiana, e as correias todas rebentadas, e ele saía arrastando aquilo no meio da rua. Uapo, 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 uapo. E desceu para a igreja e foi participar do culto. Uma sandália dessa havaiana. Franciscana, melhor. Desculpa. Essa franciscana, que é de correia, né? A dele estava tão usada que já tinha arrebentado tudo atrás. E nós começamos a vida, foi assim. Íamos a lugares onde tinha um irmão, tinha 2, tinha 3, e ali nós começávamos a obra. Mas hoje os obreiros novos querem púlpitos, querem status, eles querem igreja pronta. Eles ficam assim de olho. O Monteca, nossa, isso aí dá muito dízimo, ele é fazendeiro. O irmão João, mineiro, ixi. E eles vão olhando isso na igreja. Agora eu quero visitar um irmão como eu visitava lá em Dom Pedro, no Maranhão. Chegava lá no ranchinho dele, ele tinha um fogãozinho, aquele feito na boca de lata, né? Ali ele punha o carvão para fazer a comidinha dele. Sabe o que ele fazia? Ele engraxava sapato na rua. Ele tinha uma menininha, tamanho assim da Dâmaris, que andava com ele na rua, e ele saía engraxando sapato. O dízimo dele não dava para mim tomar um café. E eu passava ali uns 800 quilômetros de ônibus para visitar aquele irmão. Aí é que eu quero ver a raça desse homem chamado por Deus. E então, se vocês tentam lhes dar um dom, isso é o que o homem faz, vejam, e nunca funcionará. Com certeza não tem sido bem-sucedido, e creio que nunca será. Nunca. Vocês vão ver para onde que esse homem que saiu de Goiânia vai levar o povo que está com ele. Vocês vão ver aonde que eles vão levar aquele povo. Já passaram do inferno para lá, não sei aonde estão mais. E o povo não vê isto, e o povo não sente isto. E são líderes, e eles têm argumentos, eles têm argumento contra a Bíblia, contra a mensagem, contra o profeta, contra uma obra que Deus já fez. Deus não tem que fazer mais nada no Brasil, não, irmãos, com relação à mensagem. O que nós temos que fazer agora é só conservar. Eu gostei dessa expressão do irmão Bolivar. Ele disse para mim, não, pastor, da agora para frente é só conservar. E é a verdade. É só conservar. É igual um velho, igual eu, de 70 anos, eu já tenho que parar de trabalhar, é só conservar agora as coisinhas. E assim é o ministério. É assim que Deus está trabalhando conosco. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer. Uma palestra como esta ajuda a igreja a não ser enganados. Você tem que saber com quem você está andando. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira carinhosa, amorosa. O Senhor tem cuidado desta semente eleita.
esse povo eleito, ó Pai. Nós te agradecemos nesta hora e pedimos ao Senhor, continue conosco, continue com nossas vidas. Senhor, nos dando saúde, como nós somos agradecidos ao Senhor pela saúde que o Senhor tem nos concedido. E agora nós pedimos, continue conosco, ó Pai, nos ajudando, nos encorajando. Nós dedicamos agora todo o nosso amor e carinho a este povo que tem parado para ouvir a Tua palavra. Senhor, retribua a eles nesta hora, através da internet. O Senhor abençoe a cada um, com gratidão ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Assentai-vos. Eu vou só ler aqui o relatório aqui dos irmãos que estão conosco. Irmão José Antônio e família, que esteve conosco hoje de manhã, estão lá em Cachoeira de Goiás, assistindo, acompanhando, né? Eu não digo assistindo, participando, né? Participando. O irmão Servino em Fazenda Nova, a irmã Divina em Piloândia, o irmão Juversine Aparecida em Diorama, irmã Noemi e família em Diorama. Um abraço a vocês aí. E o Emi em Cachoeira e a irmã Beatriz aqui no Iporá, ficou em casa com o bebezinho, né? Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, nós temos a irmã Priscila, que está ao vivo, né? Ela sempre assiste depois, mas hoje ela está sacrificando, porque já é quase 1h da manhã lá. E ela está lá acompanhando conosco. Deus te abençoe, irmã Priscila. A irmã Neuza em Fazenda Nova, o irmão José Maria em Surami, lá no Recanto das Águias. Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Servino, a irmã Sara em Cachoeira, estão conosco. Um abraço a todos vocês. Até domingo, Deus permitindo. Que Deus te abençoe, Deus te acompanhe. As mãos estão cansadas e os pés feridos de caminhar. Soldado firme na peleja está lutando sem desanimar. A espada está na sua mão, o amor no coração. Cristo manda, Ele obedece, está sempre em prontidão. Se a batalha está difícil, Jesus chega e muda a história. Mesmo ferido está lutando, suportando grande dor, mas não recua, nem se entrega, pois é soldado vencedor. Às vezes no sol causticante não tem tempo para descansar. O inimigo se aproxima, deve estar atento, tem que vigiar. Soldado de Jesus é assim, não sabe o que é perder.